Olá pessoal, tudo bem? A nossa matemática, a matemática em si, ela está muito presente na nossa vida. Então, sempre estamos dependendo da matemática. Hoje eu escutei duas pessoas conversando e uma perguntando para a outra, como estamos nesse problema de falta d'água? Então, uma pessoa perguntou quantos litros de água tinha na caixa d'água que ele tinha em casa. E ele ficou na dúvida, não sabe. Então, gente, isso acontece, muitas pessoas não sabem fazer cálculos tão simples. Então, observamos aí que uma caixa d'água, ela é chamada de paralelepípedo. E para saber quantos litros de água cabe dentro dela, quer dizer volume. Então, a pergunta é, qual é o volume desse paralelepípedo, né? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo bem prático de como se calcula quantos litros de água tem uma caixa d'água. Vou botar esse exemplo aí. Ó. Quantos litros de água cabe em uma caixa de água, como mostra a figura abaixo. Então temos aí essa figura aí, ó, que ela é um paralelepípedo, ou seja, ela tem 6 lados, né? E tem aí um comprimento de 4 metros, uma largura de 2 metros e uma altura de 3 metros. Então, gente, toda caixa d'água quadrática, ela tem essas dimensões aí. Ela tem comprimento, tem largura e tem altura. Então, para você saber qual é o volume dessa caixa d'água, quantos litros cabe aí dentro, ou qual a capacidade, é só multiplicar aí, fazer um produto dessas 3 medidas. Então, observamos aí que essa caixa d'água aí, esse desenho, esse exemplo, ele tem 4 metros de comprimento, 2 metros de largura e 3 metros de altura. Então, vamos fazer aí a multiplicação desses 3 produtos. Observando aí que está em metros. Tanto o comprimento, a largura como a altura. Tem que estar na mesma unidade, está em metros. Então, o volume é igual a 4 metros vezes 2 metros vezes 3 metros. 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 3 é 24. E metro vezes metro dá metro ao cúbico. Então, a capacidade dessa figura aí, dessa caixa d'água aí de 4 metros de comprimento, por 2 metros de largura e 3 metros de altura, ela cabe 24 metros cúbicos de água. Mas a pergunta é, quantos litros de água cabe aí dentro? Bom, sabemos que 1 metro cúbico de água equivale a 1000 litros. Tendo essa informação, é só multiplicar os 24 vezes 1000. Então, vai ficar 24 metros cúbicos vezes 1000, vai dar 24.000 litros de água. Então, essa é a capacidade que essa caixa d'água tem. Ela suporta 24 metros cúbicos de água, que equivale a 24.000 litros de água, certo? Então, é muito simples fazer aí um cálculo, saber quantos litros de água cabe em uma caixa d'água. Então, qualquer pessoa consegue fazer esse cálculo aí. É só saber a multiplicação. Entenderam aí? Então, agora a gente vai para outro assunto. Bom, agora vamos tratar sobre o volume do cilindro. O cilindro a gente observa que é uma figura circular, né? Então, temos aí esse exemplo aí que pergunta o seguinte: quantos litros de água cabe em uma caixa de água, como mostra a figura abaixo? Então, o cilindro também existe muitas caixas redondas. Então, vamos observar aí quantos litros de água existem em determinado cilindro. Então, no cilindro a gente observa alguns pontos. Por exemplo, temos que ter aí o raio e uma altura. O raio, gente, é a metade do diâmetro. O diâmetro é de uma ponta a outra do círculo. Então, o raio é a metade. Vamos precisar também de um valor chamado π, que é aproximadamente 3,14. E da onde vem esse π? Bom, gente, o π é o tamanho da circunferência, né? Vamos dizer assim, o perímetro da circunferência, dividido por esse diâmetro. O diâmetro é de uma ponta a outra. Então, você pega qualquer canto do círculo de uma ponta a outra e isso chama-se diâmetro. Então, quando você pega a medida da circunferência
dividido pelo diâmetro vai dar aproximadamente 3,14. E vamos precisar dessa informação. Então, para qualquer círculo, o π vai ser aproximadamente 3,14. Porque qualquer valor que você medir de um círculo, dividir pelo seu diâmetro, vai dar esse valor aí. Então, pessoal, para se calcular o volume de um objeto cilíndrica, vamos usar a seguinte fórmula: volume igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, aproveitando aí a fórmula da área, que é π vezes r ao quadrado. Mas como o cilindro tem uma altura, então é vezes a altura. Então vai ficar V, que é volume, igual a π vezes r ao quadrado vezes a altura. Bom, agora é só substituir os valores. Volume é igual π, sabemos que vale aproximadamente 3,14. Vezes o raio é a metade do diâmetro. O diâmetro dessa figura era 4 metros. E o raio é a metade, quer dizer que é 2 metros. Então vai ficar 2 ao quadrado. Vezes a altura aí, a altura a gente observa que é 6 metros. Então, fazendo esse cálculo aí, 3,14 vezes 2 ao quadrado é 4 vezes 6. Então, vai ficar 3,14 vezes 4 vezes 6 vai dar 75,36 metros cúbicos. Bom, falamos anteriormente que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de água. Então aí, como a pergunta está questionando aí quantos litros de água cabe nesse cilindro, é só multiplicar 75,36 metros cúbicos vezes 1.000. Então vai dar 75.360 litros de água. Então, a maneira de se calcular o volume de uma figura cilíndrica, usa-se essa fórmula aí. Volume igual a π vezes r ao quadrado vezes a altura. Vamos ver agora como se calcular o volume do cone. O cone, observamos aí que é uma figura, ela é parecida com uma pirâmide, só que arredondada. Então vamos ver aí um exemplo de se calcular o volume de um cone. Então esse exemplo aí, ó, um copo será fabricado no formato de um cone, com as seguintes medidas: 4 centímetros de raio e 12 centímetros de altura. Aí a pergunta é: qual será a capacidade do copo? Ou seja, quanto é que cabe dentro desse copo? Qual é o volume desse copo? Então vamos usar aí a fórmula de volume, que é igual a π vezes r ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Essa fórmula é parecida com a forma do cilindro, só que nesse caso aí divide-se por 3. Então o volume é igual π, sabemos que equivale a 3,14 vezes o raio, que observamos aí que é 4, né? 4 centímetros. Então vai ficar 4 ao quadrado vezes a altura, que é 12 centímetros. Então multiplicando aí. Então 3,14 vezes 4 ao quadrado é 16 vezes 12. Fazendo uma multiplicação desses três termos, 3,14 vezes 16 vezes 12 vai dar 602,88. Dividido por 3. Logo, o volume será de 200,96 centímetros cúbicos. Então, estamos falando aí, as medidas estão em centímetros, o resultado também vai dar em centímetros, só que volume se dá cúbico. Então, toda a resposta do volume se dá em cubo. Então, gente, temos aí esse assunto sobre volume dessas três figuras, né? O paralelepípedo, o cilindro e o cone. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão precisar dessas informações, né, para fazer aí cálculos quando aparecer aí na vida de vocês. Então, e na vida pessoal, né? Porque a matemática sempre está presente no nosso dia a dia. Se vocês não entenderam algum, você volta aí, qualquer coisa é só fazer a pergunta que vamos responder o mais rápido possível. E se você ainda não está inscrito, não perca essa oportunidade, gente. Faça a inscrição aí e nos ajuda aí a manter o nosso canal ativo. Então, muito obrigado e até mais.